Jurema das Matas, de Mônica de Castro, romance ditado pelo espírito Leonel, parte 6, capítulo 28. Preocupada com a demora de Licínio, Esmeraldina começou a indagar dos escravos se o haviam visto. Ninguém sabia dele, à exceção de Rufino, que ficou tenso. Escravo de confiança, gozava de liberdade para sair a hora em que bem entendesse, pois não tinha pretensões de fuga. Alarmado, partiu em silêncio para a cabana. Chegando lá, sua maior surpresa: o cavalo de Licínio havia desaparecido. A porta encontrava-se escancarada e a sala uma bagunça. Rufino entrou com um mau pressentimento e logo avistou o corpo de Licínio estirado no chão. Os olhos ainda abertos, sem qualquer expressão. O sangue coagulado grudado nas vestes e no solo. Aterrado, rodou nos calcanhares e voltou correndo para casa. "Preciso falar-lhe, sinhá Esmeraldina", anunciou ele com urgência na voz. "Encontrei o patrão agora mesmo morto, numa cabana na estrada que leva ao garimpo." "O quê?" Ela pareceu não compreender. "Disse que o senhor Licínio está morto. Foi assassinado." Rufino teve que correr para amparar Esmeraldina, que caiu ao chão desmaiada. As escravas mais velhas acudiram, dando-lhe tapinhas no rosto para despertá-la, e até Teodoro, que já se acostumara com a criada francesa, veio lá de dentro alarmado. "Mamãe, mamãe", chamava pensando que ela havia morrido. Ouvindo a voz do filho, Esmeraldina acordou e começou a concatenar as ideias, só então compreendendo o significado das palavras de Rufino. "Licínio", balbuciou ela. "Morto? Papai está morto", repetiu o menino incrédulo. Ante o silêncio geral, Teodoro começou a chorar e Esmeraldina, pondo-se de pé, ordenou atarantada: "Aneci, leve-o para o quarto." A criada apanhou o menino com jeito e saiu com ele, tentando acalmar o seu pranto. Depois que se foram, Esmeraldina sentou-se, abanando o rosto, do qual havia fugido toda a cor. "Conte-me agora o que aconteceu", disse para o escravo. "O que aconteceu não sei, sinhá. Só sei que quando cheguei lá, o patrão estava morto com uma faca nas costas." "Quem fez isso?" Ele hesitou. "Pode falar, Rufino. Sei tudo sobre aquela índia. Foi ela, não foi?" Havia ódio, muito ódio na voz de Esmeraldina, e o escravo não conseguiu esconder-lhe nada. "Lamento, sinhá, mas deve ter sido ela mesma. Quando saí, deixei o patrão sozinho com ela. Aquela maldita." Vociferou, não se incomodando com a presença de Rufino. "Onde está?" "Não sei, mas como o cavalo do patrão desapareceu, imagino que ela o tenha roubado." "Sim, e só pode ter ido a um lugar. Vá correndo chamar a milícia, Rufino. Talvez ainda tenhamos tempo de pegar a assassina." Rufino conduziu os guardas até o local do crime e, seguindo as ordens de Esmeraldina, foram procurar na cela em casa de Padre Gastão. Prevenido daquela possibilidade, Gastão os recebeu com surpresa e fingida preocupação. "Não posso acreditar no que estão dizendo. Araceli não seria capaz de uma atrocidade dessas. Dona Esmeraldina diz que foi ela e nós acreditamos." E depois o negro confirmou que deixou o senhor Licínio sozinho com a índia. "Meu Deus", lamentou ele, forçando os olhos para chorar. "O que terá levado Araceli a um ato tão desesperado? Ela era amante do senhor Licínio. Eu bem que desconfiava", prosseguiu ele, intimamente pedindo perdão a Deus pelas suas mentiras, cujo único propósito era salvar a vida de Araceli. "E onde está ela?" "Nós esperávamos que o senhor pudesse nos dizer. Ela roubou o cavalo dele e sumiu, pois não veio me procurar." "Talvez seja verdade, senhor", falou um dos guardas. "Se ela fugiu a cavalo, não veio aqui. Não há marcas de cascos lá fora, nem nas matas próximas. Eu não disse?" Continuou o padre Gastão. "Minha pobre Araceli deve estar perdida e assustada. Precisamos encontrá-la. Se a vir, mande nos avisar." "Sim, claro. Tenho certeza de que não foi Araceli quem fez isso, e há de haver uma explicação para tudo. Não acredite nisso. E lembre-se, avise-nos ou mandaremos prendê-lo por cumplicidade." Gastão balançou a cabeça em assentimento e retrucou: "O que acontecerá a ela se for presa? A pena para esses casos é a morte por enforcamento." "Meu Deus!"
exclamou ele, aumentando a expressão de horror que genuinamente sentia. O pavor de Gastão era tão grande que ele temeu ser descoberto. Os guardas, contudo, nada perceberam e acabaram indo embora, deixando-o a sós com seus pensamentos. Onde estaria Araceli àquela hora? Bem longe era o que esperava. Araceli caminhou a noite inteira, seguindo as estrelas. Só parou para beber água no rio uma vez, retomando a caminhada em seguida. Para sobreviver, tinha que contar a vantagem sobre a milícia. Como se parasse para descansar, daria a eles tempo de vencer a diferença e alcançá-la. A lua continuava a ajudá-la com seu prateado brilhante, a iluminar toda a floresta. Ao seu lado, o espírito de Soriano a acompanhava, preocupado com Cibele, adormecida em sua barriga. Vencera o medo de mato e penetrara na selva junto com Araceli. Se encontrasse algum índio do tipo daqueles maias, eles nada poderiam contra ele. Mas e contra Cibele? Araceli prosseguia incansável, na esperança de avistar alguma tribo pacífica, mas não via nenhuma. A ideia de índios canibais a assaltou, porém, lembrando-se da fé de Padre Gastão, afastou o pensamento e prosseguiu, certa de que não se depararia com selvagens daquele tipo. Só muito tarde da noite foi que desabou exausta e adormeceu por 2 horas. Antes do amanhecer, prosseguiu caminhando, orientando-se pelo sol para não se perder. Em dado momento, parou para se alimentar. Como o cansaço a dominava, permitiu-se descansar enquanto dormia. Um pouco mais refeita, levantou-se e continuou a viagem, o tempo todo orando para que Deus não a desamparasse e lhe mostrasse o caminho mais seguro para uma tribo amistosa. Ao anoitecer, seu estado de exaustão era crítico. Havia bolhas em seus pés, pontilhadas de gotículas de sangue, e ela não conseguia dar nem mais um passo. Preciso urgente dormir. Pensou em acender uma fogueira, mas teve medo de que alguém visse a fumaça e encontrasse seu rastro. Devia estar bem longe de Vila Rica. Todavia era preciso muito cuidado. Ajeitou um cantinho no mato e pela primeira vez invocou os deuses de seu povo. Como o padre Gastão lhe havia ensinado, pedindo-lhes proteção, não queria terminar sendo comida por uma onça. De manhãzinha, Araceli sentiu uma movimentação por perto e forçou os olhos a se abrirem. A muito custo, identificou o lugar em que estava. Foi piscando lentamente, enquadrando as imagens ao redor, e raios de sol salpicaram seu rosto, insinuando-se por entre as copas das árvores. Por outro lado, a floresta a envolvia e ela balançou a cabeça confusa, até que percebeu o som de risadas nas proximidades, risadas infantis. Olhares curiosos a fitavam e ela se levantou de um salto. 2 meninos índios conversavam em sua língua, rindo alto e apontando para suas vestes. Ela reconheceu o idioma tupi e agradeceu em silêncio, porque era o único que entendia e que sabia falar. Podem me levar à sua tribo, pediu ela. Ela falava corretamente, embora com uma certa dificuldade, e os meninos a princípio não a compreenderam. Mas ela apontou para a mata e repetiu a pergunta. Um dos meninos então deu mostras de tê-la entendido e partiu correndo na frente, com os outros atrás e Araceli no encalço dos 2. Correndo pelo meio da floresta, Araceli não os perdia de vista. Parecia mesmo que os 2 queriam pregar-lhe uma peça, fazendo com que ela se distanciasse deles. Os pés de Araceli, apesar de doloridos, também foram treinados descalços na selva, e as bolhas não impediram de segui-los. Subitamente, a tribo surgiu diante dela, incrustada numa clareira no meio da mata. Araceli ficou maravilhada com o que viu. De um lado, extensa área dedicada à lavoura e de outro, uma aglomeração de ocas construídas com troncos de árvores e recobertas por folhas de palmeiras. Havia enorme movimentação na tribo, e Araceli foi se aproximando devagar. Sendo ela morena, com lindos cabelos negros e lisos, os índios não perceberam que se tratava de uma estranha. Só quando a mãe de um dos meninos o chamou e percebeu Araceli perto dele, foi que a presença de alguém de fora foi anunciada. Os índios, assustados, reuniram-se em círculo ao redor dela, fitando-a com ar entre hostil e curioso. Alguns apontavam suas lanças, enquanto outros limitavam-se a observá-la. Embora ela se parecesse com uma índia, estava claro que não era como eles. Ela também estava assustada
pois era a primeira vez que mantinha contato com alguém de seu povo, que não estivesse acostumado ao modo de vida dos brancos. Precisava tomar alguma atitude para demonstrar a eles que ela não representava nenhuma ameaça. Assim buscou dentro de si as palavras exatas e falou em perfeito tupi. Vim aqui em paz, fugindo do homem branco, pode me ajudar? Quando ela colocou a mão sobre a barriga, uma das mulheres notou sua gravidez e os demais silenciaram. Os que lhe apontavam lanças as abaixaram e a mulher se aproximou. O que aconteceu com você? Perguntou ela. Caminhei 2 dias inteiros, matei um homem branco. A menção do assassínio de um branco pareceu agradar aos índios, que relaxaram os músculos e a saudaram. Muitos chegaram mais perto e tocaram suas vestes. Outros retiraram-lhe o saco das mãos e o abriram, expondo seu conteúdo. Provaram o pão e o queijo e apenas cheiraram as frutas que já conheciam. Desdobraram a batina para imediatamente atirá-la longe, dando visível mostra de que já conheciam os padres. O homem que me deu esta foi quem me criou, esclareceu ela. Não é igual aos que tentaram dominar os índios. Foi ele quem me mandou procurá-los, para que pudesse viver em paz e segurança, aprender com vocês e criar o meu filho. Eles compreenderam e concordaram, a maioria já simpatizando com Araceli. Quem lhe falou sobre nós? Perguntou um índio com aparência de guerreiro. Ninguém me falou. Padre Gastão me orientou a me embrenhar na floresta e vir procurá-los. Rezei para que Tupã me guiasse e me trouxesse até uma tribo amiga. Ela conhecia seus deuses, o que agradou ainda mais aos indígenas. Araceli não lhes pareceu uma ameaça, e eles a acolheram na tribo, cercando-a por todos os lados, foram conduzindo até uma das ocas. Araceli deixou-se levar. Ao chegar ao meio da tribo, olhou para trás. Na beira da floresta, o saco com seus poucos pertences encontrava-se espalhado no chão. Não precisaria mais deles. Agora tinha um novo lar. E estranhamente percebeu que seria ali que encontraria verdadeira vida. Capítulo 29. As dores do parto finalmente cessaram e Araceli ouviu o choro insistente e forte do bebê que acabara de nascer. A índia que ajudara no parto exibiu a menina lívida, e Araceli a fitou por uns momentos, sentindo um misto de alegria e tristeza por aquela criança que fora fruto do desamor. Araceli virou o rosto como se quisesse esconder as lágrimas de sua filha, e vislumbrou o dia recém-nascido pela fresta da oca, onde apenas uma única estrela cintilava, soberana no azul pálido do céu da manhã. A Irumã, balbuciou ela, e foi assim que a menina recebeu o nome da estrela d'alva, na língua nativa dos tupis, marcando seu nascimento simultâneo ao nascer do dia. Os índios estranharam um pouco a coloração descorada de Airumã, contudo nada perguntaram. Desde a sua chegada, Araceli se mostrara uma moça dócil e meiga, muito corajosa e decidida, sempre pronta a ajudar no que fosse preciso. A mulher de um dos guerreiros que integrava o Nhegambá, tendo-a recebido na entrada da tribo, foi a primeira a se afeiçoar a Araceli. A gravidez se desenvolvera toda sob o olhar atento de Guaiane. Marido de Guaiane, satisfeito com a presença de uma índia jovem em sua oca, demonstrou intenções de casar-se com Araceli, mas depois desistiu. Ele e Guaiane já estavam ficando velhos e era melhor deixar a moça para algum bravo guerreiro. E foi o que aconteceu. E Piraju foi o escolhido para desposar Araceli. Jovem destemido, apaixonou-se por ela desde o primeiro instante em que a viu. Acompanhou com paciência toda a sua gestação. E após o nascimento de Airumã, finalmente o casamento foi realizado. Araceli mudou-se com Airumã para a oca de Piraju. Enquanto o marido saía para a caça, ela auxiliava as mulheres nos trabalhos agrícolas e na fabricação da cerâmica. A irmã, por sua vez, foi crescendo juntamente com as outras crianças, participando de suas brincadeiras e aprendendo os costumes do povo indígena. Finalmente, a felicidade chegara para Araceli. Ela ainda se ressentia dos acontecimentos passados e sentia muita falta de Padre Gastão e de Teodoro, por quem orava todas as noites, pedindo em prece seu perdão. Não queria ter matado o pai do menino, mas fora obrigada para salvar a própria vida. Piraju participava de suas aflições como amigo e marido apaixonado, preocupado em dar-lhe alegria e fazer de Airumã
uma verdadeira índia, para compensar a pele desbotada que herdara do homem branco. Nas horas vagas, Piraju ensinava Araceli a tirar com arco e flecha e a caçar, além de levá-la para as longas travessias numa canoa pelos rios da região. Padre Gastão estava certo. Dizia ela a Piraju: minha vida é aqui entre os de meu povo. Você foi a mais linda oferenda no altar de Rudá, declarou ele certa vez, em referência ao significado do nome de Araceli. Que Jaci nos proteja para sempre e nos dê ainda muitos filhos. Araceli sorria para ele e afagava seu rosto. Nunca pensei que pudesse amar alguém em toda a minha vida, tornou ela. Minha felicidade, contudo, não é completa, pois sinto muita saudade de Padre Gastão. Você não pode mais ver esse homem, objetou Piraju com veemência. É o homem branco que nos causa destruição. Não sabe que muitas tribos foram completamente destruídas pela fúria de sua ambição? Padre Gastão não é assim, pois se foi ele quem me enviou para cá, ele pode ser diferente, mas aqueles que convivem com ele não são. Você tem razão e ele sabia disso. Foi por isso que me enviou para cá, e eu não penso em voltar. Apenas sinto falta do único pai que conheci. Piraju colocou sua mão sobre a de Araceli, levando ambas ao coração da moça e acrescentou: você é o clarão da lua, que afugenta as sombras que espreitam na mata. Qualquer um que sinta que seu toque se transforma imediatamente em luz. Ela levou a mão dele aos lábios e retrucou emocionada: se você fosse um homem branco, seria um poeta. Ninguém nunca me disse coisas tão bonitas. Sei contudo que essas palavras tão doces transbordam de um coração apaixonado. Não sou essa mulher de quem você está falando. Você é isso e muito mais. Já matei um homem, Piraju, e deixei uma criança sem pai. Ele colocou o dedo sobre os lábios de Araceli e revidou com firmeza: o destino do inimigo é o sacrifício. Aquele homem não tinha o direito de tomá-la à força. Não quero mais falar sobre isso, murmurou, pousando a cabeça sobre o ombro dele. Guardo uma única coisa boa que Licínio me deu, que foi a irmã. Ela não é filha dele. Seu espírito se fundiu ao da tribo, e ela agora pertence ao nosso povo. A noite avançava rapidamente, e Araceli voltou para junto da tribo com Piraju. Em sua oca, a irmã dormia tranquila, os longos cabelos lisos e negros herdados da mãe, derramados para fora da borda da rede. Ela se aproximou da filha e beijou-a no rosto, sentindo o quanto a amava. Piraju alisou a cabeça da menina, guardou o arco e a flecha e foram se deitar. Não era apenas Araceli quem sofria a dor da saudade. Padre Gastão também sentia muita falta da menina e se perdia em horas de reflexão, imaginando onde ela estaria e se teria dado à luz em segurança. Sempre que lhe chegava aos ouvidos a notícia do extermínio de alguma tribo, ele se sobressaltava e fazia todas as orações que conhecia, não apenas pelas pobres almas atingidas, mas para que Araceli estivesse bem. Se ela e a criança fossem mortas pelo ataque dos bandeirantes, ele nunca ficaria sabendo. O assassinato de Licínio permaneceu sem solução, e a milícia logo parou de procurar Araceli, convencida de que ela havia fugido e se embrenhara no mato. Por mais que Esmeraldina tentasse, não conseguiu incriminar Padre Gastão, que ameaçou levar a público a relação de Licínio com a cabocla. Além de Esmeraldina, apenas Teodoro sentiu a morte de Licínio. Muito apegada ao pai, não compreendia porque ele havia sumido juntamente com Araceli. Por que foi Araceli quem o matou? Acusava Esmeraldina. Aquela índia maligna assassinou seu pai. Mas mamãe contrapunha ele. Araceli é minha amiga. Ela nunca foi sua amiga. Apenas o enganou para poder se aproveitar de seu pai. Como assim? Não entendo. Porque você ainda é muito pequeno. Por ora basta você saber que seu pai foi morto por causa da perfídia daquela índia, que se fingia de amiga para tomar tudo o que temos. Como não conseguiu, ela o matou. Teodoro chorava. Esmeraldina aproveitava para incutir-lhe mais e mais veneno, alimentando no menino um ódio crescente por Araceli e, por extensão, por todos os índios. Araceli não gostava de mim? Indagava ele ainda pequenino. Se gostasse mesmo de você, não teria abandonado quando seu pai a repeliu, e matou por causa disso, porque ele descobriu suas artimanhas e a feitiçaria que ela havia feito para afastá-lo da família. Araceli era boa comigo?
Só enquanto foi amante de seu pai. Quando ele a repeliu, não hesitou em abandonar você. Não se iluda, meu filho. Os índios são traiçoeiros e maus, têm um instinto cruel e maléfico. Eles são a encarnação do mal, e Araceli não era diferente. Os índios não prestam. São assassinos natos, frios. É bom que você nunca se esqueça de que foi uma índia que matou seu pai. Teodoro era pequeno e não sabia das mentiras que uma mulher ciumenta ferida em seu orgulho era capaz de inventar. Cresceu ouvindo as acusações da mãe contra Araceli e os índios. No princípio, seu coraçãozinho encheu-se de tristeza, que cedeu lugar à indignação e mais tarde, já adulto, transformou-se num ódio cego e sequioso de vingança por todos os índios. E foi esse ódio que escreveu seu futuro, fazendo dele um feroz inimigo do povo indígena, incansável e sanguinário. Especializou-se em caçar índios e a cada um que matava pensava em Araceli. Ela era a mulher pérfida e cruel que determinara o homem que ele se tornara e que o iludira e enganara, até conseguir matar o menino dentro dele. Capítulo 30. Muito antes de Teodoro se tornar caçador de índios, as vidas de Araceli e de Airumã tomaram um novo rumo. Ela e Padre Gastão nunca mais tornaram a se ver em vida, e somente após o desenlace dele foi que ficou sabendo o que acontecera à sua protegida. Por quase 7 anos, Araceli viveu entre os índios, uma vida de paz e serenidade que jamais experimentara no mundo dos brancos. Eles a tratavam como igual e adotaram Airumã como filha nativa da tribo. Suas diferenças de pele e de cultura não incomodaram os índios, e o casamento com Piraju serviu para consagrar definitivamente os laços de Araceli com seu povo. Todos os dias eram vividos com a intensidade que só os índios conheciam. Naquele dia o destino havia traçado seu rumo, sem que ninguém de nada soubesse. Como de costume, Araceli entrou na oca após ter ido se lavar no rio e ficou admirando o marido e o filho que acabara de nascer. Era um menino robusto, cor de jambo feito pai, que Piraju se distraía em embalar. A irmã, agora com 6 anos, lhe fazia companhia e admirava a graciosidade do irmão. Ele é lindo, mamãe, comentou a menina assim que ela entrou, e se parece com meu pai. Piraju olhou para Araceli e sorriu, afagando com a mão livre a cabecinha de Airumã. E você é uma linda princesa, que desceu do céu em forma de estrela, elogiou ele. A primeira estrela do dia, a última a ir embora à noite. Não podia ter mais brilho. Airumã sorriu satisfeita e agarrou-se às pernas do pai, que as sacudiu gentilmente, como um balanço, enquanto Araceli corria para segurá-la. Vamos, deixe seu pai embalar seu irmão. A noite caiu e a família de Piraju se preparou para dormir. Araceli colocou Airumã na rede e ajeitou o bebê no estrado ao lado, indo deitar-se com o marido. A quietude baixou sobre a aldeia, e apenas um pio ocasional de coruja se fazia ouvir. Toda a tribo dormia tranquila, enquanto a madrugada silente avançava sem se incomodar com os ruídos peregrinos da noite. Foi quando o mundo pareceu desabar. Um barulho ensurdecedor se alastrou pela aldeia, e os gritos aterrados e indistintos se misturaram a estampidos retumbantes e infernais. Rapidamente, Araceli e Piraju despertaram, e as crianças puseram-se a gritar assustadas. Os adultos correram para fora e a cena que viram os encheu de horror. Vários homens a cavalo invadiam a aldeia, disparando seus mosquetões ruidosos e derrubando a golpes de maquete aqueles que tentavam opor-lhes resistência. Os gritos de pavor eram de assombrar. Por mais que os índios tentassem se defender, a sanha assassina dos bandeirantes era maior. Armados com artilharia pesada que os índios não conheciam, iam abatendo cada homem, mulher e criança que lhes surgisse na frente. No momento em que perceberam a invasão, Piraju e Araceli apanharam seus arcos e flechas e puseram-se a atirar, na tentativa inútil de defender os filhos. Dentro da oca, Airumã segurava no colo o irmãozinho, enquanto os pais se entregavam à batalha do lado de fora. Piraju foi o primeiro a tombar. Uma bala o atravessou na altura do coração e outra varou-lhe a perna. Caído de borco, ele agonizava, enquanto Araceli, tomada de ódio e pavor, só pensava em defender, com a própria vida, a vida dos filhos. O homem chegou correndo a cavalo, sacudindo pesada corrente com a qual acertou seu flanco.
Araceli caiu ao chão, gemendo de dor e raiva, e assistiu, coberta de pânico, um outro homem se aproximar da cabana, onde os gritos do filhinho recém-nascido se sobressaíam no meio da balbúrdia geral. Com uma tocha, o homem ateou fogo à oca, fazendo recair sobre Araceli invisível força, que a fez levantar e cambalear em direção ao arco. Apanhou com as mãos trêmulas e conseguiu armá-lo com a flecha, disparando num lançamento certeiro que varou a garganta do agressor. O homem caiu do cavalo morto, e ela iniciou o que parecia uma longa caminhada até a oca incendiada. Não conseguiu alcançá-la, porque um tiro a atingiu pelas costas, levando-a novamente ao chão, dessa vez sem forças remanescentes. Araceli ainda tentou rastejar até a cabana, mas as chamas haviam rapidamente consumido, na esperança de sentir um alento da vida dos filhos. Inútil, porém, de sua oca, apenas o crepitar das chamas era o que se podia ouvir. Os filhos tinham silenciado seu lamento de medo e dor. Em pouco tempo, tudo estava acabado. Os bandeirantes haviam logrado mais uma vitória, desbravando a selva e dizimando outra aldeia indígena, levando à morte centenas de índios e aprisionando outros tantos. Os corpos sutis da maioria foram logo acolhidos por espíritos preparados para a tragédia, e Araceli despencou numa espécie de sono confortador. Seus últimos pensamentos, um pouco antes de morrer, haviam se voltado para Padre Gastão e em seguida para os filhos. Naquele exato momento, Gastão dormiu um sono agitado. Não sonhou com guerras nem com morticínios, mas Araceli lhe apareceu com semblante triste e lágrimas nos olhos. Ele esticou os braços para ela, que tentou alcançá-los, no entanto, uma espécie de redemoinho a sugou para trás. Gastão acordou suando frio e se levantou para beber água. Do lado de fora de sua casa, tudo permanecia quieto. Ele abriu a janela e espiou, pensando se o sonho não seria um sinal de que Araceli estaria voltando. A noite, contudo, permanecia igual, sem qualquer movimento que lhe perturbasse o sossego. As notícias dos feitos dos bandeirantes chegavam ao seu conhecimento como uma grande vitória, e Gastão as recebia consternado. Várias tribos eram dizimadas e muitos índios feitos prisioneiros eram levados em sua maioria para São Paulo. O padre se perguntava se Araceli e o filho estariam entre eles e se haveriam sobrevivido, mas nenhuma resposta obtinha. Transferira-se para São Paulo para ver se encontrava Araceli ou alguma criança branca descoberta em alguma tribo. Sempre que os bandeirantes chegavam com uma nova leva de índios, lá ia o padre, na esperança de encontrá-la viva. Mas Araceli não estava entre os índios aprisionados, nem ninguém nunca ouvira falar de uma criança branca vivendo entre eles. Os bandeirantes, já acostumados com as frequentes visitas do clérigo aos prisioneiros, riam de sua esquisitice e faziam troça de sua insistência. "Está sonhando, padre", disse um deles certa vez. "Brancos vivem entre os índios só se fosse no caldeirão." A moça era uma cabocla muito bonita, e talvez ninguém notasse a diferença. Agora a criança devia ser mais branca. Era menino ou menina? Não sei, não a vi nascer. Adentramos muitas tribos e não nos deparamos com nenhuma criança branca. E se o senhor não sabe nem para onde a moça foi, fica impossível para nós lhe dizermos qualquer coisa. Não é possível que ninguém a tenha visto. Quem lhe garante que ela foi viver com os índios? Ela pode ter fugido para outro lugar. Se era tão bonita como o senhor falou, e civilizada também, pode ser que esteja em algum bordel. Não era Araceli. Ela foi viver com os índios, disso tenho certeza. Faz 15 anos que ela partiu, e a criança hoje deve estar com cerca de 14 anos. 15 anos? Desdenhou um dos homens. Ora, padre, pense bem. Sua indiazinha agora já deve ser até avó. Os bandeirantes riam às escancaras, e Gastão afastou-se desanimado. Não sabia que Araceli havia muito deixado o mundo da matéria, sem que ele percebesse. Um rapaz de pouco mais de 20 anos, de aparência distinta e nada parecido com o restante da tropa, seguiu atrás dele. Cercou-se de Gastão e tocou-lhe o braço, falando com gentileza. "Faz muito tempo que o senhor perdeu sua índia, padre. Se ela estiver viva, hoje deve ser outra pessoa." Gastão olhou para ele com tristeza e retrucou. "O senhor me parece familiar. Já nos vimos antes?" "Creio que não", respondeu o moço sem o encarar. "Apenas me comove a sua persistência."
O padre enxugou uma lágrima e acrescentou: o senhor não faz ideia do que passei. Se soubesse, teria insistido também. Não sei. Gastar tanto tempo assim com uma índia me parece desperdício. Na certa, seus fiéis precisam muito mais do senhor do que uma selvagem ingrata. Araceli não é selvagem, muito menos ingrata. Foi uma moça a quem a sorte não sorriu, mas que jamais se deixou derrotar diante do infortúnio. Os olhos do rapaz reluziram e seu semblante empalideceu por alguns momentos. Por que diz isso, padre? Retorquiu acabrunhado. Não me parece que uma índia tenha muito do que se orgulhar. Diz isso porque não conheceu Araceli. Ela era rara e especial. Por quê? O que aconteceu a ela de tão fantástico? Nada que possa interessar a um jovem feito você. São apenas lembranças dolorosas de um velho que não consegue deixar o passado. Engano seu. Gosto de ouvir histórias e quem sabe, conhecendo a sua e de sua índia, eu não posso ajudar. Gastão ficou em dúvida, mas alguma coisa naquele olhar deixou nele a vontade de contar tudo sobre a vida de Araceli. Venha comigo até minha casa e lhe direi. O rapaz foi seguindo Gastão até a paróquia. Vazia aquela hora e sentou-se com ele em um banco mais atrás. O padre reuniu forças e começou a falar. Contou tudo ao rapaz, desde o nascimento de Araceli até sua partida de Vila Rica, carregando na barriga o filho bastardo de seu malfeitor. O moço ouviu tudo com a respiração presa, sem pestanejar. Quando Gastão finalmente terminou, ele estava chorando. O senhor disse que ela foi vítima desse tal Licínio. O homem fez com ela o que quis, e depois, quando ela engravidou e a mulher exigiu que a matasse, Araceli conseguiu se defender e matou o primeiro, mas foi legítima defesa. E ela fugiu. Fugiu pela mata e ninguém nunca mais a viu. Se tivesse ficado, Licínio a teria matado. E o menino de quem ela cuidou, o que foi feito dele? Teodoro, não sei. Nunca mais o vi nem ouvi falar dele. Deve estar até hoje morando em Vila Rica. O pai era garimpeiro muito rico. O rapaz engoliu em seco e, olhos pregados no chão, falou em tom abatido. Vou confessar uma coisa para o senhor, padre. O que fazemos aos índios não é nada bonito de se ver. Muitos deles nem chegam a compreender o que está acontecendo. Morrem antes mesmo de sair das tocas. Mulheres e crianças geralmente são feitas prisioneiras, mas muitas padecem dentro daquelas choupanas, ou queimadas ou asfixiadas pela fumaça. Nem tem tempo de sair, e nós nem chegamos a colocar os olhos sobre elas. Gastão, já bastante emocionado, chorava de mansinho, agora imaginando a carnificina que resultava da entrada dos bandeirantes nas aldeias. Por que faz isso, meu filho? Retorquiu com amargura. Por que toda essa violência contra seres que têm tanto direito à vida como você? Eles só querem viver em paz. Pensei que estava me vingando, justificou ele pesaroso. Vingando-se? Mas de que, meu Deus? Dessa mesma Araceli que o senhor agora afirma que matou meu pai para se defender. Gastão abriu a boca mortificado. O que está dizendo? Isso mesmo que o senhor ouviu. Licínio Ferreira era meu pai, que minha mãe jurou ter sido morto pelas mãos pérfidas de Araceli. Passei a minha vida toda alimentando pelos índios um ódio descomunal, tão grande que só conseguia aplacar vendo-os morrer. E hoje o senhor me diz que Araceli nada mais fez do que tentar salvar a vida das garras de um homem sanguinário e maldito. Meu pai, a quem tanto amava, era um fornicador, torpe e cruel. Jesus Cristo! Exclamou o padre, persignando-se várias vezes. O senhor é Teodoro Figueira, o menino Teodoro? Em pessoa, embora não mais tão menino. Por isso achei seu rosto familiar. Saí de Vila Rica assim que completei 18 anos e me juntei aos bandeirantes. Larguei minha vida de luxo e riqueza porque minha mãe me fez jurar que mataria muitos índios para vingar a morte de meu pai. E eu acreditei nela. Acreditei que Araceli, que me amara com sinceridade, fora capaz de me usar e me trair só para se deitar com meu pai e se aproveitar da nossa fortuna. Meu filho, confortou Gastão, pousando a mão sobre a dele. Não alimente mais ódios desnecessários. Sua mãe sempre foi uma mulher perdida nas ilusões do mundo, sem noção de amor ou compaixão. Não a culpe por não ter algo melhor para dar. Ela fez o que achou certo. Minha mãe morreu deixando que eu acreditasse que Araceli era uma mentirosa. Por causa dela, cometi todos esses crimes. Você não pode mudar o pensamento dela,
nem apagar o que você fez, mas sua alma lamenta o caminho que tomou e clama por uma chance de se modificar. Como, Padre? Como posso apagar todo o mal que já fiz, fazendo o bem? Largue essa vida de conquistador sanguinário e abrace uma causa mais nobre. Sou um homem perdido, Padre. Para mim não há mais perdão, só me resta voltar ao meu posto e prosseguir. Não faça isso. Você nada tem a ver com aqueles verdugos. É um homem bom, embora transtornado por uma mentira e seduzido pela vingança. Oh, Padre, por que fui me deixar levar pelas palavras de minha mãe, sem averiguar o que realmente aconteceu? Não se culpe. Você era apenas uma criança, entregue aos desvarios de uma mãe ignorante e inconsequente. Mas é jovem, ainda tem tempo de largar essa vida. Matei tantos índios e me orgulhava disso. Será que se orgulhava mesmo? Teodoro olhou rapidamente para Padre Gastão e abaixou novamente os olhos, rebatendo num sussurro. Não, eu tinha vergonha de mim mesmo, de minha torpeza. Quanto mais matava, menos sentia o prazer da vingança e mais me odiava, por estar descontando nos inocentes a frustração que sentia pela traição de Araceli, porque ela nunca o traiu. No fundo, seu coração sabia disso, e era por esse motivo que você não conseguia se comprazer, e você não é um assassino. Sou um assassino, sim. Depois de tantas vidas roubadas, sob a fúria do meu mosquete, da que outra coisa posso me chamar? Mude de vida, Teodoro. Posso ajudá-lo a se reencontrar com Deus. Deus não vai me perdoar os crimes. Deus perdoa todos os crimes, desde que o pedido seja sincero. Sou sincero em minha dor, Padre. Nunca me arrependi tanto de algo que fiz, pois então afaste-se dos bandeirantes. Você não é como eles. Teodoro permaneceu algum tempo em silêncio, a testa pousada sobre a mão de Gastão. Quando falou, havia sinceridade e dor em sua voz. Perdoe-me, Padre. Em nome de Deus, não peço absolvição, mas apenas a chance de mostrar à vida que ainda posso ser bom. Ele chorava descontrolado, e Gastão abraçou com carinho de pai. Daquele momento em diante, Teodoro se separou dos bandeirantes e, guiado pelo padre, abraçou a vida religiosa. Nunca mais tornou a erguer uma espada ou a segurar um mosquete. Passou o resto de seus dias dedicado à causa dos índios, ajudando tantos quanto pôde e recolhendo-os em sua casa. Ele e Gastão se tornaram como pai e filho, e nenhum dos dois nunca mais ouviu falar de Araceli. Capítulo 31. Havia ainda muito ódio no coração de Licínio e Esmeraldina, quando reencontraram Araceli no mundo espiritual. Foi difícil para eles ficarem frente a frente com ela, e Licínio repetia a todo instante as mesmas palavras rancorosas: assassina, por 2 vezes assassina. Não conseguia perdoar, nem compreendia que fora o responsável por sua própria morte como Licínio. Para ele, Araceli lhe devia, e era seu direito cobrar. Por mais que os amigos espirituais tentassem, Licínio e Esmeraldina identificavam-se ainda como Lúcio e Rosa, sem conseguir enxergar que a vida os impelia à reconciliação e ao amor. Só o tempo e novas experiências seriam capazes de diluir tanto ódio. Durante longos anos, Soriano permaneceu vagando pelo mundo, remoendo no peito a frustração e a culpa por não ter conseguido salvar a vida de Cibele, reencarnada como a irmã. Seus esforços para conter a fúria sangrenta dos bandeirantes não surtiram efeito, e ele não fora capaz de impedir o ataque. Tentara derrubar muitos dos cavalos, mas em vão. Chegara mesmo a criar lanças, manipulando matéria astral, mas de nada adiantara. As lanças atravessavam os corpos dos agressores sem os ferir, e a única coisa que ele pôde fazer foi assistir, inerte à destruição de uma tribo inteira. Parado ao lado de fora da oca incendiada, Soriano chorara de desespero. Não podia vencer as chamas e resgatar o espírito de Cibele, mas tinha certeza de que alguém o fizera. Estranhamente, ao pensar em salvar Cibele do fogo, desejara salvar também o pequenino que ela segurava no colo, e mesmo a queda de Araceli e Piraju lhe causara revolta e tristeza. Enquanto Araceli criava a irmã, ou Cibele, Soriano viu e sentiu o amor com que ela se dedicara à menina. Aos poucos foi percebendo em Araceli uma alma mais nobre do que aquela que anos atrás o atirara nas mãos dos índios maias. Ela se havia modificado, conforme a própria Cibele dissera,
e ele teve a oportunidade de acompanhar essa mudança e constatar o quanto era sincera. Seria impossível odiar alguém que tratava tão bem a mulher que ele amava. O que se iniciara como um desejo desesperado de salvar a vida de Cibele acabara se transformando em admiração e respeito. Se antes odiava Araceli, Soriano agora a respeitava e admirava. Só lamentava não ter podido ajudá-la a salvar-se e aos filhos. Era estranho, mas Soriano não pensara apenas em Cibele. O extermínio de toda a tribo lhe provocara forte comoção. No princípio, entrar em uma aldeia indígena lhe causou arrepios. Ainda guardava viva a lembrança do seu sacrifício pelos maias. Nos primeiros tempos, ficou olhando à distância, sem penetrar, com medo, principalmente do pajé, que parecia ver e sentir sua presença. Temendo a sua feitiçaria, Soriano não se aproximava. Além do mais, o pajé queimava ervas que o mantinham afastado, e ele ficava do lado de fora, rondando a taba na esperança de vislumbrar Araceli e a menina. Só de vez em quando, Soriano conseguia se aproximar. Percebendo que os índios não faziam sacrifícios humanos, foi ganhando coragem e aprendeu a ludibriar a atenção do pajé. Evitava fazer-se visível e não se aproximava dele, desaparecendo quando ele surgia. Soriano não compreendia, mas o fato era que aquele pajé parecia ter um poder semelhante ao de Padre Gastão. O padre, com as suas orações, mantinha-o afastado, tanto quanto o pajé com suas ervas. Entretanto, Soriano agora não queria mais o mal de ninguém. Tudo fora em vão, tanto esforço ele fizera para preservar a vida de Cibele, para tudo se desmanchar em fogo. Soriano ficou perdido, não conseguia ver nem sentir para onde Cibele havia sido levada. Já se haviam passado alguns anos, ele supunha, sem que tivesse qualquer sinal ou notícia da noiva. Perdido, vagueava pelo mundo, tentando achar Cibele, mas ela não se encontrava em lugar nenhum. Provavelmente pensava nele. Algum ser de luz a levara para o lado de cima e não permitia mais que ela se ocupasse com as coisas cá de baixo. Sempre que podia, Soriano ia ao encontro de Padre Gastão, acompanhara de perto sua incessante procura por Araceli e tentara lhe dizer em sonho que ela havia morrido, mas ou o padre não o escutava ou se recusava a acreditar. Acordava desses sonhos com o corpo suado e se entregava às suas orações, pedindo a Deus que não fosse verdade que sua Araceli estivesse viva. Um dia notou que Araceli havia ido visitar Padre Gastão em sonho. À distância, acompanhou a chegada da Índia, mas não entrou na casa do padre. Quando ela saiu, Soriano a chamou. Araceli? A moça não guardava raiva nem ressentimento de Soriano. Depois que desencarnara, reconhecera no rapaz o mesmo homem que entregara nas mãos do índio, tantos séculos atrás, e tentava intimamente o seu perdão. Ouvindo aquela voz que a chamava, aproximou-se. Sei que você é Soriano, disse ela encarando com bondade, e conheço a sua dor. Eu só quero notícias. Choramingou ele. Onde está a Cibele? Ela está bem. Teve muitos traumas do incêndio, mas está se recuperando. Quero vê-la, em breve. Ele a fitou por alguns momentos com o coração dilacerado. Havia tantas coisas que gostaria de lhe dizer, mas a língua se travara no medo, na vergonha e no orgulho. Eu, balbuciou, sei que a prejudiquei. A mim ou a Cibele? As duas? Não, meu amigo. Você só prejudicou a si próprio. Cibele e eu continuamos a nossa jornada, mas e você? Há quantos anos ficou esquecido de si mesmo, perambulando por um mundo que já não é mais o seu? Ele abaixou os olhos úmidos e respondeu lentamente. Primeiro fiquei acorrentado ao ódio. Depois, quando você reencarnou, prendi-me à vingança. Mais tarde deixei-me ficar pelo apego a Cibele. E agora, o que me prende é a culpa. Tudo isso contribuiu para o seu amadurecimento. Tenho certeza de que hoje você é uma pessoa diferente. Pessoa? Eu nem ao menos sou uma pessoa. Não passo de um espectro miserável. Você é um ser humano, Soriano. Despir-se de um corpo de carne não o transformou em fera. Diz isso porque está em uma situação vantajosa, está bem assistida, protegida em algum lugar de luz. Mas eu sou um desgraçado. Por que você gasta sua energia com palavras que trazem peso ao seu coração? Porque ao invés de se lamentar e amaldiçoar, não se lembra das coisas boas que fez. Que coisas boas? Quando está vivo,
Recebi dinheiro para matar você. Depois que morri, fiz o que pude para me vingar e hoje estou aqui neste inferno sem fim. Quando vivo, você fez o máximo que podia para um homem ignorante, assim como eu. Por sorte, você ficou a serviço de alguém poderoso na treva. Enquanto eu tive por companhia apenas o sofrimento e a dor, ainda assim você venceu o ódio e veio em meu auxílio para esclarecer-me sobre o meu desenlace. Foi obrigado, mas veio, cumpriu a tarefa para a qual foi designado. Depois, quando eu encarnei, você deixou de lado o desejo de vingança e passou a me proteger. Hoje sei que foi a sua inspiração que guiou a minha mão para a faca com a qual matei Licínio e fugi. Eu só fiz aquilo porque você carregava no ventre a única pessoa que amei na vida. Vê como o amor é mais forte? Tantos anos você se entregou ao ódio e à vingança, mas bastaram apenas alguns poucos momentos para transformar tudo isso em nome do amor. Não percebe? Não se iluda. Fiz o que fiz por Cibele e não por você. No começo, sim, mas sei como você se sentiu quando viu aqueles homens dizimarem minha tribo. Seu coração se confrangeu. Foi um morticínio. Lembrei-me do que fizemos há muitos anos. Você hoje faria a mesma coisa? Não, por quê? Através de você e Cibele, vi a vida daquelas pessoas e compreendi que não temos o direito de matar ou nos julgar melhores. Você compreendeu no astral o que eu só pude aprender através da reencarnação. E daí, aonde foi que isso me levou? Ainda estou perdido e você já se reconciliou com si mesma. Você também já se reconciliou consigo mesmo. Só está preso aqui por causa de Cibele. Não consegue se perdoar por ela ter morrido. Foi tudo em vão, lamentou com um soluço. Tentei salvar-lhe a vida, mas o destino foi mais rápido e cruel. A vida apenas se encarregou de seguir o seu curso, e você também devia seguir o seu. Como assim? Já é hora de partir, Soriano. Há muito tempo você não faz mais parte desse mundo. Seus pensamentos agora mudaram. Sua consciência tomou novos rumos. Por que permanecer aqui? Não vou seguir com você, se é o que está sugerindo. Ainda me odeia? Não, nem um pouco. Mas não posso sair daqui enquanto não ver Cibele. Você pode vê-la no lugar em que ela se encontra. E se ela não estiver lá? Acha que estou mentindo para você? Você pode estar enganada. Pensar é uma coisa e ser é outra. Quero ter certeza. Preciso me certificar de que Cibele está bem e me perdoa. Araceli suspirou profundamente. Sabia que não adiantava mais insistir. Aproveitar a oportunidade para conversar com Soriano, mas somente Cibele poderia convencê-lo a sair dali. Muito bem, Soriano. Vou respeitar sua vontade, disse Araceli. Quando a irmã puder, virá ao seu encontro. Ela se foi. Por muito tempo ainda, Soriano continuou vagando entre a floresta e a cidade. Ia da aldeia incendiada à casa de Padre Gastão e por vezes encontrava Araceli. Cumprimentava e conversava com ela. Falavam sobre os velhos tempos e os sentimentos que já não eram mais os mesmos. Eram conversas proveitosas, esclarecedoras e reconfortantes. Cada vez mais o ódio inicial de Soriano ia se dissolvendo e se transformando em amizade. Há muito Araceli deixara de ser sua inimiga. Um dia, Soriano perambulava pelo local que um dia fora a aldeia de Piraju, quando ouviu um barulho na mata. Olhou sem interesse, certo de que um animal estava se aproximando. Soriano acostumara-se com os animais da selva, que não podiam lhe fazer mal. Acompanhava-os por vezes e até tocava o pelo das onças, rindo porque só em espírito tinha coragem para fazer aquilo. Ele ficou aguardando até que o animal surgisse, mas ao invés disso uma menina passou correndo pela sua frente. Acostumado a circular entre os vivos, Soriano reconheceu o espírito e saiu atrás dela. Será que era Cibele? Seguiu até uma clareira mais adiante e viu quando ela se sentou em uma enorme pedra à sombra de uma árvore. Aproximou-se sentindo o coração disparar. Ela estava de costas, os cabelos negros jogados sobre os ombros, e ele se aproximou. Mesmo sem vê-la, sabia que era a menina Irumã. Soriano ajoelhou-se e tocou seu ombro. Lentamente a menina foi se virando até ficar de frente para ele. De repente, não era mais a pequenina Irumã que ele tinha diante de si, mas a mulher doce e meiga que um dia fora sua noiva. Ele não suportou a visão, caiu aos seus pés e pôs-se a soluçar, murmurando entre lágrimas.
Perdoe-me, minha querida, perdoe-me. Não pude salvá-la. Você me deu a chance e eu não consegui livrá-la daquela morte horrenda. Gentilmente, Cibele o ergueu e sentou ao lado dela, pousando a cabeça dele sobre seu colo. Acariciou-lhe os cabelos e permitiu que ele extravasasse o pranto. Ficaram ali por muito tempo, até que a noite veio e as estrelas perfuraram o tapete do céu, sem a luz esbranquiçada da lua para roubar-lhes a cintilação. Soriano havia adormecido no colo de Cibele, tomado pela exaustão dos últimos anos de procura. Quando finalmente acordou, permaneceu olhando em silêncio, sem saber o que dizer, com medo de que ela de repente se esvanecesse no ar. Do que tem medo, Soriano? Perguntou ela com voz dulcíssima, de tornar a perdê-la. Em momento algum isso vai acontecer. Mesmo quando estava distante, meu coração permaneceu junto ao seu. Sou miserável. Não consegui protegê-la. Eu nunca pedi que me protegesse. Mas você me deu essa chance e eu falei com você. Quem sou eu para dar chances? Foi Deus quem lhe deu a oportunidade de limpar o seu coração do ódio e da vingança. Eu fui apenas um instrumento. Você morreu tão menina. Não tive como segurar os dedos que dispararam aqueles tiros, nem as mãos que lançaram tantas tochas. Não era para que você o fizesse. Sua chance não foi de salvar minha vida, mas de transformar o ódio que sentia por Araceli. Quando reencarnei, já sabia que tudo acabaria assim. Estava previsto que os bandeirantes invadiriam a tribo e matariam a todos. Eu aceitei porque podia me harmonizar com a vida e ajudar você a ver Araceli como Araceli, não mais como Alejandro, e você conseguiu. Eu não precisava salvá-la. Nem você, nem ninguém teria esse poder. Quem é que pode mais do que as forças da vida? Mas foi errado, Cibele. Se a vida programou aquele morticínio, então ela não é justa. Como é que você, na sua pequenez, pode pretender definir o que é justo ou não? A única justiça que existe na vida é não reconhecer a justiça divina. Deus é justo o tempo todo. Não encare a justiça como instrumento da vingança, nem como uma forma lícita de devolver uma agressão. Ainda assim seria vingança. A justiça está no equilíbrio de todas as coisas. Se você causa um abalo nas leis da natureza, tem que harmonizá-las. E tudo o que nos acontece é para compensar o desequilíbrio do qual fomos responsáveis. Além disso, a obra divina segue um plano, e as oscilações são necessárias para impulsionar o crescimento. Então eu não tive culpa pelo que aconteceu a você, nenhuma. Você não podia evitar. O que você deveria fazer, você fez. Diluiu o ódio que sentia por Araceli e hoje são até amigos. Isso é que era importante. Bem, olhando por esse lado, pois então não se aprisione mais aqui. Você agora é livre e pode partir. Mas e aqueles a quem eu servia? Vê alguém por aqui. Ele olhou ao redor e meneou a cabeça. Há quanto tempo você está sozinho? Não sei. Há quanto tempo que perdeu a noção? Aqueles a quem você obedecia já não têm mais ascendência sobre você. Há muito você rompeu a sintonia com eles. Nem percebi. Vamos embora, Soriano. Não há mais nada para você aqui. Dê a si mesmo a oportunidade de uma nova vida. Ao seu lado, quem sabe? Cibele fechou as mãos sobre as de Soriano, que se entregou ao destino com confiança. Num piscar de olhos, os dois sumiram, deixando a selva entregue aos seus próprios habitantes. Falando sobre o passado, nada está perdido para sempre. Em todo lugar há um recanto, onde as coisas ocultas aguardam o momento de se mostrar. Eu havia experimentado a minha dor, estava pronta para continuar a dar o meu quinhão de sofrimento se isso fosse necessário para crescer. Meus inimigos, assim como eu, foram se transformando em seres mais conscientes e dispostos a uma reconciliação pautada na compreensão. Podíamos tentar. Para alguns, contudo, era difícil esquecer e perdoar. Os que haviam caído pela minha espada se levantaram contra mim, e eu tive que me esforçar para também não me levantar contra aqueles que haviam causado a minha derrota. Foi assim com Licínio. Hoje reconheço quanto deve ter sido difícil para ele me perdoar, e compreendo que eu também me enganava, dizendo a mim mesma que não lhe guardava mágoas nem rancor. Afinal, fora eu a agredida. Por que me revoltaria contra aquele que teimava em me perseguir, estando eu na confortável posição de vítima?
Às vezes é mais fácil nos colocarmos no lugar da vítima do que do algoz. Ser o coitadinho atrai a atenção e a simpatia daqueles que nos rodeiam e cria para o agressor uma aura de censura e reprovação. Somos aquele que tenta inutilmente a reconciliação, ao passo que o outro passa a ser o cruel perseguidor, incompreensivo e renitente na falta de perdão. Para nós, todos os atributos nobres, para ele a crítica e a condenação. Essa é mais uma das muitas ilusões pelas quais nos permitimos seduzir em nossas vidas. A cegueira de meu coração não me deixava ver que a submissão, assim como muitas outras coisas que eu fazia, era mais um artifício que o meu orgulho criara para impedir um ajuste não de contas, mas de sentimentos. Eu estava longe de amar Licinho e me justificava com a teimosia dele. Afinal, era ele quem me cobrava enquanto eu nada precisava cobrar. Ele acertava as coisas por nós dois, encarnando o conveniente papel do ofensor e fazendo de mim uma inocente ofendida. Mas quem nessa vida ou em outra pode ser algoz ou vítima? Não somos todos uma coisa só? Terceira parte. Chica. Chica era Aracélio Alejandro. Maria, a irmã Cibele. Capítulo 32. Quando a filha de Sr. Eusébio morreu, pareceu que o mundo ia desabar. Fátima estava com 5 anos quando pegou uma febre maldita que a levou embora em pouco tempo. Era a única filha de Eusébio e Helena. Teriam porque Helena, após um parto difícil, ficara impossibilitada de ter mais filhos. O luto caiu sobre a fazenda e até os escravos espalhavam em silêncio para não perturbar o sono da menina, enterrada no pequeno cemitério no alto do morro. Todos os dias, Helena ia ao cemitério lamentar a perda da filha. A Eusébio não agradavam aquelas constantes visitas, mas ela ficava agitada e agressiva. Então o melhor era deixá-la ir. Chegava de manhã cedo, sentava-se à sombra de uma árvore próxima à sepultura e ficava ali observando, na esperança de que a filha se levantasse e corresse para ela de braços abertos. Helena havia enlouquecido. Com o tempo, Eusébio foi se acostumando e já não se incomodava mais que Helena passasse as manhãs ao lado do túmulo da criança. À hora do almoço, um escravo ia chamá-la, e ela voltava mais tranquila, dizendo que Fátima havia conversado com ela e pedia que fosse ao seu encontro. "E como é que você pretende fazer isso?" perguntava Eusébio desconfiado. Helena dava de ombros e não respondia, até que Eusébio deixou de se preocupar. Ela sempre dizia a mesma coisa, fruto da sua imaginação doentia. Os escravos da fazenda, em sua maioria, não gostavam nem de Eusébio, nem de Helena. Trazidos da África em um navio negreiro, foram convertidos à força à religião dos brancos e a seus costumes, além de se verem obrigados, sob a ameaça de tortura e morte, a trabalhar pelo cultivo dos alimentos daquela gente. Eusébio e Helena, embora não fossem dados à crueldade, viam os escravos como ferramentas de trabalho, dispensando-lhes tratamento em nada condizente com a dignidade humana. Por isso, eram revoltados e muitos intimamente riam da desgraça do patrão. Era bem feito que assim a houvesse enlouquecido e que estivesse agora sofrendo a perturbação de espíritos que não gostavam dela. Fazendo-se passar por Fátima, seus inimigos espirituais desencarnados procuravam levá-la ao suicídio, e ela, transtornada com a morte da filha, desejando intimamente reencontrar-se com ela, dava vazão ao assédio dos desafetos, que a instigavam constantemente, minando-lhe a resistência e o restinho de lucidez que ainda havia em sua mente. Naquela manhã, tudo parecia como antes. Helena saíra logo cedo e Sebastião foi chamá-la perto da hora do almoço. Foi subindo a colina devagarinho, maldizendo o senhor e toda a sua comitiva de canalhas, capatazes e feitores que viviam de olho nos escravos e não os deixavam fugir. Se pudesse, daria o troco naquela gente, mas sabia que se tentasse qualquer coisa contra um branco, o resultado seria morte certa. Mesmo antes de chegar ao topo da colina, Sebastião pressentiu que havia algo errado. Um gorgolejar agonizante foi levado pelo vento até seus ouvidos e ele estugou o passo para ver o que poderia estar acontecendo. Ao avançar pelas árvores e adentrar o cemitério, estacou aterrado, sustentando no peito a respiração ofegante. Balançando de um lado a outro na árvore, acima da sepultura de Fátima,
O corpo de Helena se contorcia em espasmos de dor. Os pés se agitavam freneticamente, chutando o ar em todas as direções, enquanto as mãos desesperadas lutavam para afrouxar o nó que apertava sua garganta. Na mesma hora em que prendera a corda ao pescoço e saltara daquele galho alto e grosso, Helena se arrependera. Os espíritos que a instigavam afastaram-se momentaneamente, de forma a permitir que a sua consciência retornasse ao mundo e percebesse o que estava fazendo. Foi só aí que se deu conta do ato insano que havia cometido. Ela não queria morrer. Próxima da semiconsciência, Helena não percebeu a chegada de Sebastião, que se ocultou entre as árvores para assistir à sua agonia, regozijando-se com a possibilidade de vingança. Por que salvaria aquela mulher azeda que os tratava como animais? Deixá-la morrer os livraria de sua detestável presença e levaria muito sofrimento a Sr. Eusébio, que ainda não se havia recuperado da morte da filha. Quem sabe ele não morria também, permitindo que os escravos se libertassem e voltassem para sua terra. Quis o destino que, naquele momento, uma menina passasse por ali. Maria era filha de 8 anos da Chica, escrava encarregada dos quitutes, e a mãe lhe dera uma incumbência, colher laranjas para um bolo. Como as melhores árvores frutíferas ficavam no pomar atrás do cemitério, Maria fora correndo para lá, e agora carregava nas mãos uma cesta quase do seu tamanho, repleta de frutas. Quando Maria se deparou com a cena macabra, parou estarrecida. A visão de Helena pendurada na árvore, os pés se agitando freneticamente e fazendo a saia esvoaçar num bailado horripilante de morte, encheram a menina de pavor. Maria soltou a cesta no chão, espalhando laranjas por todos os lados, e desatou a correr. Queria chamar alguém que tirasse a Helena dali. Não teve tempo. Vendo-a, Sebastião agarrou. Sebastião! Exclamou ela, apontando para Helena. Depressa, Sebastião, assim ela vai morrer. Sebastião não se mexia e continuava segurando-a. O que está esperando? Prosseguiu. Vá salvar-se a Helena. O escravo olhou para Helena com um misto de ódio e prazer, voltando-se em seguida para Maria. Porque deveria? O que ela fez por nós? Sebastião, tornou Maria indignada. Você não pode deixar uma pessoa morrer. E eles podem nos deixar morrer? Podem. Podem nos tratar feito bichos, nos escorraçar e nos deixar naquela senzala fétida para apodrecer em vida? Não, Maria, não se preocupe. Ela não merece viver, nem ela, nem o maldito marido dela, nem aquela menina esnobe que os vermes da terra agora estão devorando. Havia tanto rancor no tom de voz de Sebastião que Maria se aquietou assustada. Isso não é certo. Sussurrou ela agora em lágrimas. Não podemos simplesmente ficar vendo ela morrer. Não podemos é deixar que ela viva, que morra. Ele estava com tanta raiva que Maria se aproveitou, deu-lhe uma mordida na mão com toda a força, e Sebastião a soltou com um grito de dor. Maria saiu correndo em desabalada corrida, colina abaixo, com o outro atrás dela. Vem aqui, Maria, não seja besta. Maria não se deteve. Correu mais que pôde e só parou quando entrou em casa gritando feito louca. Senhor Eusébio, Senhor Eusébio! A barbúdia foi tanta que todo mundo correu, inclusive Eusébio. O que está acontecendo? Censurou ele. Que gritaria é essa? É assim, ofegou ela. Sinhá Helena se pendurou lá na árvore do cemitério. Eusébio não esperou mais. Saiu pela porta feito um furacão, gritando para que o capataz o acompanhasse. Subiu correndo o morro até que encontrou a árvore onde Helena balançava. Já não se debatia mais e os pés haviam se aquietado. As mãos pendiam ao longo do corpo, o pescoço arroxeado espremido num nó apertado. Com a ajuda de Ubal do capataz, Eusébio desceu o corpo de Helena, afrouxando a corda que a estrangulava. Experimentou-lhe o coração, que ainda batia fracamente. Eusébio ergueu a mulher no colo e desceu a colina às pressas, dando ordem ao capataz para que corresse em busca do médico local. Quando o médico chegou, já era tarde demais. Em seus últimos momentos de vida, Helena nem se mexia. O médico fez um exame superficial e constatou a inutilidade de qualquer tentativa. Olhou para Eusébio e balançou a cabeça. Enquanto ele ficou assistindo inerte, a respiração quase imperceptível da mulher, que ia escasseando aos poucos até sumir por completo.
Ela está morta, constatou Eusébio, quase não acreditando no que acontecera. Lamento, disse o médico, examinando o pescoço de Helena. O que foi que aconteceu? Ela se enforcou, esclareceu Eusébio quase sem expressão. Se eu tivesse chegado um pouco antes, talvez tivesse tido tempo de salvá-la, mas o senhor me chamou muito tarde. Eu não sabia. Mandei Sebastião ir buscá-la e... Foi então que Eusébio notou que Sebastião havia desaparecido. Mandou chamar Maria para que ela informasse se o havia visto. Não sei do Sebastião não, senhor, respondeu a menina de forma inocente. Deixei ele lá no morro. Ele viu sem a Helena na árvore? Viu, e não fez nada. Maria percebeu que Sebastião fizera algo muito errado e que seria punido. Vamos, menina, responda. Sebastião nada fez para salvar minha mulher. Eu não sei, senhor. Conte-me a verdade, eu lhe ordeno. Sua voz tonitruante de Eusébio já era suficiente para apavorar Maria, que se encolheu num canto e começou a chorar com medo até de abrir a boca. Eu não sei, já disse. Ele só ficou lá parado olhando. E Helena estava viva quando você chegou? Ela ainda se mexia? Sim. Eusébio foi sentindo um ódio tremendo crescer dentro dele. Descontrolado, começou a sacudir Maria pelos ombros, ao mesmo tempo em que gritava. Vocês a deixaram morrer, não foi? Por vingança e ódio, vou acabar com vocês. Ele começou a bater em Maria, que tombou no chão e procurou se defender com os braços. Não fui eu, senhor, contestou aos prantos. Eu pedi a Sebastião para salvassem a Helena, mas ele não quis. Disse que ela merecia morrer. Ele me segurou para não me deixar buscar ajuda, mas eu mordi a mão dele e corri. Eu tentei salvassem a Helena, eu tentei. Eusébio susteve o braço e virou-se para o baldo, que acompanhava a surra sem mexer um dedo. Vá atrás daquele negro nojento, traga-o vivo. Quero acabar com ele com as minhas próprias mãos. Do lado de fora, Chica escutava tudo sem poder interferir. Havia outras escravas com ela, algumas penalizadas, outras com medo, outras reprovando a atitude de Maria. A menina não teve escolha, defendeu Chica. Está apanhando de senhor Eusébio. Ela devia morder a língua, retorquiu Norma. Por causa dela, Sebastião vai ser morto. A porta se abriu bruscamente e o baldo passou apressado. Vão procurar o que fazer, mandou ele. Não quero ninguém perturbando, ainda mais o patrão. Show! Chispem! As escravas voltaram correndo para a cozinha, menos Chica, que ficou esperando Maria. A menina saiu em seguida, cabeça baixa, olhos inchados de tanto chorar. Maria! A mãe correu para ela, abraçando-a e puxando-a para fora. Estreitou o mais que pôde, para protegê-la dos olhares acusadores dos outros escravos, e levou-a para a cozinha, sem saber se temia mais a ira de Eusébio ou a revolta dos companheiros. Capítulo 33. Não tardou muito para Sebastião ser encontrado. Temendo a reação de Eusébio, embrenhara-se no mato tão logo Maria descera correndo o morro, porque não terminara ele mesmo o serviço que Helena começara. Devia tê-la tirado da árvore e enforcado com a mesma corda. Depois, poderia colocá-la de volta e ninguém ficaria sabendo. Todos pensariam que ela havia se enforcado e nenhuma suspeita recairia sobre ele. Mas não, achara que ela ia mesmo morrer e só o que ele tinha a fazer era esperar, para depois voltar para casa esbaforido e dar a notícia ao senhor Eusébio, que nem iria desconfiar. Ele andava ocupado e não tomava conta da hora exata em que Sebastião saía para buscassem a Helena. Por isso, tinha tempo para esperar que ela morresse e retornar pesaroso para contar que a mulher se havia enforcado. Só não contava com a intrometida da Maria. A menina sabia que ele se omitira deliberadamente para não salvar Helena e deixá-la morrer. E agora o que seria dele? Lhe restava fugir e rezar para que não o achassem. Inútil ilusão. Sem experiência no mato, Sebastião foi capturado em breve tempo e reconduzido à fazenda. Ainda tentou correr, mas o baldo atirou uma corda e lançou, como se laça um touro feroz. Venha cá, animal, exasperou-se o capataz. O patrão tem contas a acertar com você. Com a corda presa ao pescoço, Sebastião seguiu puxado por o baldo. De vez em quando caía e era arrastado pela estrada áspera, até que o feitor diminuísse a marcha para que ele se levantasse. Foi assim que Sebastião entrou na fazenda, atado pelo pescoço ao laço do feitor.
Estava exausto e machucado, o suor do corpo se misturando ao sangue das feridas. O Baldo deu uma volta com ele pela fazenda para que todos os escravos o vissem e parou em frente à porta de entrada, onde Eusébio os aguardava. Seu negro maldito! Urrou Eusébio, desferindo-lhe violenta chibatada. Vai ter o que merece. Enquanto Baldo descia do cavalo, Eusébio chicoteou o escravo ali mesmo diante dos outros. Quanto mais batia, mais sentia raiva guiando a mão do chicote. Canalha, isso é pelo que fez a minha mulher. Os escravos da fazenda queriam não olhar, mas foram obrigados pelos capatazes que seguiam ordens de Eusébio. Maria chorava de mansinho, o rosto enfiado na saia da mãe, se corroendo de remorso e dor. Não foi sua culpa. Sussurrava Chica bem baixinho. Você não teve escolha. Do outro lado, Norma se atirou ao chão, lamentando em desespero o destino do seu amado Sebastião. O escravo apanhava sem dizer uma palavra. Apenas em um momento, quando conseguiu virar o rosto para o lado, seus olhos cruzaram com os de Maria, e ela sentiu toda a força do seu ódio. Parecia que ele a acusava com palavras mudas. Chegou o momento em que as chicotadas já não causavam dor em Sebastião. A carne de tão ferida tornara-se insensível aos golpes, e ele apenas ficou ali parado, entorpecido pelo sofrimento. Percebendo isso, Eusébio se deu por satisfeito e fez cessarem os golpes do chicote. Leve-o daqui, ordenou ao Baldo, e enforque-o na árvore mais alta do terreiro. Não, não. Era Norma que, não podendo mais se conter, atirou-se aos pés de Eusébio, implorando pela vida do amado. Eusébio empurrou-a com o pé e retrucou com desdém, que juntasse a ele negra. Norma recuou aterrada, enquanto Baldo ria e jogava água no rosto de Sebastião para acordá-lo. Você não pode perder o melhor da festa, anunciou em tom irônico. E olhe que sua amada vai assistir de camarote, já que ela não quis lhe fazer companhia como a estrela principal do espetáculo. Sebastião olhou com amargura para Norma, que abaixou a cabeça, tocada pela decepção gravada no olhar dele. Ele não esperava mesmo que ela o acompanhasse, mas não contava que ele desse as costas e fugisse. E foi o que ela fez. Com medo de ter se excedido, evitou encarar Sebastião e voltou correndo para o seu canto, dando a si mesma a desculpa de que não poderia suportar vê-lo morrer, quando na verdade temia ser enforcada junto com ele. Com risadas de euforia, o Baldo amarrou as mãos de Sebastião e montou-o em seu cavalo. Prendeu a corda no galho mais alto da árvore e passou o laço ao redor do pescoço. Os outros escravos choravam, evitando olhar para Sebastião. A uma ordem de Eusébio, o Baldo deu uma chicotada no cavalo, que se pôs em movimento. O cavalo foi, e Sebastião ficou, pendurado na corda que pendia do galho. Ao contrário de Helena, não resistiu muito tempo, nem sequer chegou a se debater. Pescoço quebrado, encontrou a morte mais depressa. Entre os escravos, o clima era de pesar e revolta. Eusébio mandou que os próprios negros enterrassem o corpo de Sebastião, não permitindo qualquer cerimônia fúnebre. Apenas em seus corações os escravos rezaram pela sua alma. À noite, quando todos voltaram a se reunir na senzala, ninguém dizia nada. Estavam muito chocados com o ocorrido, pois aquela era a primeira vez que Eusébio mandava castigar alguém, e logo com a morte. A culpa é toda dela, esbravejou Norma, apontando o dedo acusador para Maria. Foi ela quem delatou Sebastião. O que você queria que ela fizesse? Defendeu Chica. Se Eusébio estava batendo nela, ela podia ter mentido, insistiu Norma, ter inventado alguma história, mas não, foi logo contando tudo. Ela é apenas uma menina, não sabe pensar como você. Que por acaso morreu de medo quando o Sr. Eusébio mandou que se juntasse a Sebastião, não foi? Contrapôs Fidência, mais ponderada. É isso mesmo, disse mais alguém. Maria é uma criança, mas você, Norma, já é mulher feita. E se acovardou diante do senhor, observou um outro. E nem olhar mais para Sebastião olhou. Devia se envergonhar, acrescentou um terceiro. Acusar uma criança para esconder sua covardia. Ah, agora a culpa é minha. Fui eu quem dei na língua com os dentes. A culpa não é de ninguém, contestou Fidência. Foi Sebastião que escolheu o caminho dele. Não devia ter deixado assim a morrer. Você agora vai defender aquela gente? Indignou-se um escravo robusto. Não estou defendendo ninguém, pois eu acho que Sebastião fez muito bem
em deixar aquela malvada morrer, comentou mais um escravo. Também acho, disse outro. E Maria devia ter ficado quieta, incentivou Ninoca, amiga de Norma. Se não tivesse corrido para Sr. Eusébio, nada disso teria acontecido. E ninguém ia mesmo sentir falta de Sinhá Helena. Quem mandou você chamar o senhor, Maria? Replicou Norma, fulminando-a com aquele olhar de acusação mordaz. Ninguém, respondeu a menina. Eu só achei que era o certo. É certo querer salvar essa gente que só faz mal ao seu povo? Revidou Zeferina, outra amiga de Norma. Viu só no que deu? Fiquei com pena de Sinhá Helena. Ela parecia estar sentindo dor. E quem foi que teve pena de Sebastião, hein? Insistiu Norma. Ninguém ligou a mínima para a dor dele. Eu liguei, soluçou Maria. Não queria que ele morresse. Se não queria, não devia ter ido correndo contar tudo ao senhor Eusébio. Pare com isso, gritou Chica, pondo-se na frente de Maria. Pare de atormentar minha filha. Sua filha é a única culpada pela morte de Sebastião. Ninguém é culpado de nada, objetou Fidência. E chega de veneno. Maria só tem 8 anos e você devia se envergonhar de ficar acusando ela por algo que não foi culpada. É melhor todo mundo deixar isso pra lá e dormir, repreendeu um escravo velho de cabeça branca. Amanhã cedo temos que estar na lida, e sem dormir não vamos produzir, e mais de nós serão castigados. É isso que vocês querem? Ninguém queria mais ouvir falar em castigos, e todos foram dormir. Maria agarrou-se a Chica, que a estreitou para protegê-la. O silêncio caiu sobre a senzala, e apenas alguns roncos se faziam ouvir de vez em quando. Norma era a única que não conseguia conciliar o sono. Ainda se recordava do olhar desapontado de Sebastião, revivendo o medo que sentira de ser chicoteado também, e pior, enforcada junto com ele. Para aliviar a consciência, punha a culpa em Maria, e logo uma crescente antipatia pela menina foi tomando conta do coração de Norma.